Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente! Estamos chegando com o nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira santa. Tem muita coisa para falar, tem Vai Brasa, tem a projeção, daqui a pouco já é Grenal. Daqui a pouco o Grenal já está aí batendo na porta e a gente tem que falar muito sobre isso. Mas, começando Virando o Jogo, eu quero mandar um abraço aí para dona Lilian, que prestigia sempre a avó da minha senhora, seu Roni também, os avós da minha senhora. Quero mandar um abraço para eles e um Feliz Páscoa, né? Eu tô aqui trabalhando, mas eles na telinha aí curtindo o nosso Virando o Jogo. Brigadão sempre pela audiência. Hoje eu recebo duas personalidades da comunicação gaúcha e ele vai me entender. Falei em francês com ele no bastidor, eu vou apresentar primeiro cara que tem muita história na comunicação gaúcha. José Aveline Neto, muito boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos telespectadores. É uma alegria novamente voltar a esse programa, sempre para debater, conversar, trocar ideias sobre esporte, sobre Grêmio Internacional, Seleção Brasileira e assim sucessivamente. Então eu fico mais uma vez agradecido e estou aí à disposição do amigo para as perguntas que vierem acontecer. Fiquei sabendo que te cobraram da revista Gol aí nos bastidores, é isso? Os caras estão te cobrando a revista Gol. Ah, sim, mas é pouco. O programa do lado aqui do nosso colega, como é que é o nome do... Farid, né? Farid, do Nando, me pediram a revista. Eu disse, olha, só tem uma revista. Essa revista é para o Barbosa, para o Maurício, mas eu acho que o programa, não sei que parece que eles não querem saber da revista e tal. E aí eles me roubaram a revista, o Farid, mas não vai faltar a oportunidade de trazer a revista aí, especialmente para o Vinícius, que é gremista. Tu já tem eu tenho lado positivo, né? Não só a minha, mas eu, ao contrário do Nando Farid, eu vou nas bancas comprar a revista Gol. Isso é bacana também, é bacana. Mas estamos vivendo um período assim, vamos dizer assim, nostálgico, né? Vendo o Grêmio Internacional, uma situação assim, meio delicada, sem nenhuma perspectiva. O Internacional começou mal, daqui a pouco teve 2 vitórias consecutivas, ontem já perdeu, o goleiro é um desastre. O Internacional não tem sorte para goleiro, não tem sorte nos últimos 10 anos, o Internacional não tem nem zaga, nem goleiro. Então é um problema. E o Grêmio... Aparentemente, o Grêmio eu tenho dito no papel, o Grêmio tem mais time que o Internacional. Mas o Grêmio, em alguns jogos, vinha desempenhando bem, deu uma parada, depois voltou de novo, depois deu uma equilibrada, depois ganhou do Internacional aquela partida, e que ninguém esperava tanto, mas eu esperava, eu mesmo sendo colorado, eu esperava que o Grêmio ganhasse, porque o Grêmio no papel é melhor. Mas, dentro das 4 linhas, as coisas às vezes não parecem o que a gente pensa, achando que o papel é tudo, e o papel não é tudo. Concorda, né, Vinícius? De formas que... Então, a seleção brasileira ainda eu não vejo expectativa. Eu estou indo para a Copa do Mundo. Está confirmado, estou credenciado, só está me faltando o visto. Minha 8ª Copa do Mundo. De formas que eu não vejo uma luz no fundo do túnel, com uma expectativa, porque não tem 1 ou 2, pelo menos tivesse 2 jogadores que desequilibrassem, ainda eu poderia dormir tranquilo. E ontem eu ainda levei um susto ontem no Beira-Rio, quase me deu um troço ontem no Beira-Rio, quando um rapaz disse assim para mim, Aveline, má notícia que aconteceu, a imprensa está divulgando aí, o Vinícius Júnior foi dispensado por lesão. O quê? É o único pouquinho que tem de esperança, porque é o cara que mais ou menos desequilibra. Ele disse assim, mas não acredito. Eu digo, vem cá, hoje é 1º de abril, tu não está brincando comigo? Eles estão brincando contigo. Então é isso. Então é esse momento nostálgico que depois de velho eu fico passando aí, sempre sem poder dormir tranquilo. Mas também indo para a 8ª Copa do Mundo. Já pensou, Vinícius? Muito boa tarde. Primeiro, já pensou em 8 Copas do Mundo? Segundo, vem alguma contratação agora?
Pois então, Maurício, boa tarde, Aveline. Aveline, primeiro eu quero te tranquilizar que o bonecão laranja, ele não é louco de negar o teu visto. Então tu já tá dentro, não tem como não estar em mais uma Copa do esse Mundo. homem é uma incógnita. Não, ele se faz de louco. Então tu já tá lá e que tenhas um grande trabalho, uma grande cobertura e oxalá volte aí com Hexa para nossa torcida. E aí, né, Maurício, me perguntas de contratação, fechou, né, essa primeira janela. Agora só se... Não tem nada internacional aí. Não, aí que tá, né, cara? A janela fechou, né? Depois que a gente recusou o Griezmann, parece que ele tá acertado aí ou tá em vias de acertar com a MLS, né? Então, as coisas vão se ajeitando. E me preocupa, Maurício, que já começam a especular interesse do futebol árabe e de grandes mercados pelo craque Vinícius, né? O verdadeiro craque Vinícius, não o Vini Júnior, né? O Carlos Vinícius. Né? E para quem, assim como eu, pensa que ele poderia ter uma oportunidade na seleção, e já puxando aí a pauta de seleção brasileira, né, Maurício? O centroavante que entrou no segundo tempo, Igor Thiago, eu confesso que eu não ouvi, assim como outros jogadores aí que foram testados, mas é muito semelhante, né, ao perfil do Carlos Vinícius. Isso aí mostra que o Ancelotti tem interesse em ter alternativas no ataque. Se precisa mudar o jogo, botar um trombador lá na frente, fica essa esperança. Eu vou falar para vocês, eu estava num bar lá na terça-feira, né? E vendo o jogo. Saímos aqui, fomos fazer um happy hour, né, com o pessoal da TV. E estava vendo o jogo. Quando aparece o Igor Thiago comemorando o gol, eu pensei assim, o que o JP Galvão está fazendo na seleção? Porque fisicamente, eu achei eles parecidos. Muito maior, não. Não, aí é que tá, é que a câmera estava fechada. Ah, sim. Então, fisicamente, eu achei... O Igor Thiago é o moreno aquele, o negrão alto, né? Não, uma parede. Aí eu achei, assim, a câmera estava fechada, então não tinha a noção de altura e tal. E eu, mas JP Galvão, mas quem é esse malandro aí? Aí eu lembrei, não, é o Igor Thiago, que está fazendo um bom campeonato inglês, está fazendo gol por água, e que lembra o Carlos Vinícius quando vai para a Inglaterra. Quando ele vai, começa... É do mesmo tamanho, da mesma fortaleza, né? Exatamente, mesmo tamanho, mesmo bocadura. E é uma alternativa, né? Precisa mudar o jogo. Mas não é titular, né? Não, e acho que é a primeira convocação dele, né, mano? Primeira convocação. O ex-vascaíno, aquele que está no futebol inglês também, tá fazendo grandes atuações também, fez um bom teste e me chamou... Rayan. E me chamou a atenção também, Maurício. Podem discordar, o contraditório não tem problema nenhum, mas como o Modric joga parecido com o Arthur, né? Um estilo de jogo muito parecido, né? E é algo que faz falta também na seleção brasileira. Né? Não vejo nesse meio de campo que foi testado no Brasil um jogador com essas características de condução de bola, de pegar a bola lá atrás para sair jogando, e foi uma dificuldade que o Brasil apresentou, por exemplo, contra a França, né? Na saída de jogo, de sair da marcação, pressão. Deixaram no pé do Casimiro, né? E o Casimiro, ele é muito bom jogador, mas não é dele. Não é. Eu já vou te dizer o seguinte, o Casimiro, ele é um bom jogador. Mas é um jogador que me parece, eu não sei com certeza absoluta, mas me parece que não é um jogador jovem dentro do futebol. Não. Ele já é um jogador que já tem os seus 33 anos, aproximadamente. Por aí, qual mais? E o Casemiro, me parece que a informação que eu tenho é que é um jogador de confiança do treinador. Sim. Mas na última Copa do Mundo ele não saiu-se bem. Eu estava lá em Doha, no Catar, e ele não saiu bem. De forma que primeira coisa, quando foi confirmada a convocação dele, nessa primeira lista, né? A segunda lista vai ser agora, nesses dias aí, né? Isso. Essa semana, segunda né? lista semana que vem, sai... Né? Mas como ele foi convocado nessa pré-lista aí, eu acredito que ele deva ser convocado.
mas é um jogador que ele falhou naquele jogo em que a Croácia... Mas o Fred entregou aquela paçoca, Não, né? o Fred entregou, mas ali foi ali, mas muito passou na pelos conta pés do Fred. dele. E o cabeça de área, como ele vinha tendo aquela função, ele deixou passar. O zagueiro numa decisão de um jogo importante, ali o zagueiro tem que ser a última expectativa de confrontar os atacantes. Na primeira linha, quem tem que matar a jogada é o cabeça de área, que esse aí é o cara que segura os atacantes, né? De formas que é a mesma coisa marcar o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é um cara que o volante tem que ser o primeiro a quebrar a linha e bater e tirar a bola dele. Não pode deixar para o zagueiro. Pode acontecer cair no zagueiro, né, de defender, mas o zagueiro são os defensores que precisam segurar a barra, vamos dizer assim, na parte derradeira final. Porque o cabeça de área é o jogador mais importante do meio de campo. Às vezes eu até acho que às vezes é mais importante do que o número 10. Ou aquele que pisa a bola, pisa em cima da bola, aquele que pensa, que articula. Mas é um jogador que esse é importante no sistema defensivo. É um jogador assim, que é a alma do time. Por exemplo, ontem fui no jogo do Internacional, um jogador que lentamente está me chamando a atenção, que parece que tem a função de líbero bom mesmo, é o Vidiagra. Vidiagra. Ontem a defesa atacou, os zagueiros estavam lá na frente, mas ele era o último homem. Ele era o último homem, porque é o que tem mais recurso. De formas que ele me parece que essa posição é uma posição vital para um time de futebol. E em relação ao esse que eu estava falando agora, que foi confiança do Casemiro. É um jogador que não me inspira muito confiança. Então essa é a realidade. Falando em confiança, confiante para o Grenal? Cara, Grenal sempre é uma Copa do Mundo à parte, né? Já que a gente estava aqui falando de seleção brasileira. É um momento importante do campeonato, quando a tabela já começa a mostrar quem vai brigar por quê, e os comparativos também são inevitáveis. Então, vou confiante para o Grenal, pelo que o Grêmião vem apresentando e pela pressão que o Internacional vem sofrendo, né, pela falta de confiança do Internacional, já pegando também essa palavra. Então, acredito que o Grêmio tem aí, e pelo estilo de jogo do Luiz Castro, o Grêmio tem uma boa oportunidade de sair com um bom resultado no Beira-Rio, porque é impressionante como o Internacional joga pressionado. Muito embora, Maurício, eu não posso deixar de comentar algo que eu sempre venho falando aqui ao longo do ano, quando eu venho aqui no Virando o Jogo, e não é corneta, é informação, como a torcida do Internacional abandonou o clube, cara. Olha, no jogo anteontem, aí menos de 15 mil torcedores, um horário interessante, não dá para reclamar do horário. Mas que achou do Guns N' Roses, mas enfim, acho que não é um concorrente que vá justificar um público tão baixo para uma partida de campeonato brasileiro, onde o Internacional vinha de bons resultados, né? Então me surpreende essa falta de conexão da torcida com o time, e as vaias no final do jogo. E um estádio vazio, às vezes é pior para o jogador, porque as vaias ficam mais destacadas, e aqueles murmurinhos, e às vezes até um torcedor gritando ali atrás do banco de reservas, o jogador escuta, e isso é um ambiente ruim. Mas Grenal nem sempre quem está no melhor momento ganha, a gente sabe que é um jogo à parte, e também vai arrumar a casa de quem vencer, né? E quem não recebe vaia, quem está sempre com a casa arrumada é o Banrisul, e que agora está de cara nova com o aplicativo de cara nova. O aplicativo Banrisul está de cara nova, mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com a tua vida financeira organizada num só lugar e na palma da tua mão. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Recadinho rápido do Banrisul e já voltamos com a segunda parte do nosso Virando o Jogo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou.
precisou, o Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Voltando com a segunda parte do nosso Virando o Jogo. Falar muito ainda, porque o Grêmio tem Sul-Americana, logo depois tem Grenal e já saíram os confrontos da Copa do Brasil. Então, tem muito assunto para a gente falar aqui com esses dois monstros da comunicação gaúcha, José Aveline Neto e Vinícius Leal. Aveline, tu acredita que o Inter vai passar sem susto do Atlético na Copa do Brasil? O Atlético Internacional e Atlético de Minas Gerais? Atlético de Minas Gerais. Ah, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Desculpa, eu não sabia nem que já tinha saído a tabela. O primeiro jogo em Porto Alegre? Ou Não, o primeiro jogo vai ser no Orlando Scarpelli, porque a Arena Sicredi, que é o estádio do Atlético... O Atlético não é de Minas, né? É de Minas, mas o Atlético não tem... O Atlético é de São João del Rei, Vendeu em o Minas jogo. Gerais. Não é que ele vendeu a Arena Sicredi, que é o estádio do Atlético, que não tem as condições mínimas para receber um jogo de Copa do Brasil. Então, eles tinham que ir para outros lugares. Tentaram Juiz de Fora, tentaram outros estádios e aí fecharam com o Orlando Scarpelli. Vai Então, ter uma torcida do Internacional vai maior. ter maior a vendeu torcida o jogo, do Inter. vendeu E o jogo. segundo jogo, sim, aí é no Beira-Rio. Pois olha, eu não sei quando é esse jogo. Deve ser meados de abril, segunda quinzena de abril, possivelmente. Né? Isso. É 22 de abril. Eu acho que o 1º de maio. Internacional tem time para passar, até porque se for jogar no Orlando Scarpelli, tem muitos gaúchos lá, né? Obviamente vão estar torcendo pelo Internacional. E o Atlético não é daqueles grandes do futebol brasileiro, é um time de classe, vamos dizer, de médio porte para baixo, né? É um time que me parece que é um time de empresário, né? E normalmente time de empresário é sempre assustador. Quinto colocado da Série B. Quinta colocada da Série B, veja só então. Então eu acho que o Internacional, com o quadro que se apresenta hoje, com o time que o Internacional se apresenta hoje, eu acho que o Atlético não é bicho de sete cabeças. O Internacional eu acho que passa fácil pelo Atlético. Não digo fácil, mas passa relativamente bem. De forma que essa primeira fase, a terceira fase que o Inter entra, né? Terceira fase, eu acho que o Internacional passa assim, não tem problema. Mas acho que o Internacional não tem time para ser campeão. Ou se chegar, vai chegar nas semifinais, na intermediária, um pouquinho mais próximo ali, porque, na verdade, vai se defrontar lá com o Cruzeiro, ou com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou até com o São Paulo, que está bem no Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio também, né? Copa do Brasil. Então, eu acho que o Internacional não tem time para conquistar título. De forma que eu acho que pelo Atlético passa tranquilamente. Confiante contra o Confiança, mesmo que a decisão seja fora de casa, o trauma do CSA já foi apagado, Vinícius? Já é. É outro grupo, outro elenco, outro treinador. Então, sem chance, né? O Grêmio não deve ter maiores dificuldades com o Confiança, apesar de decidir lá no Nordeste. A gente sabe que sempre é difícil e é o jogo do ano pro time de Aracaju. Mas eu não posso também deixar de comentar a dificuldade que o Inter vai ter com o Atlético e a Aveline. Não é barbada, não. Né? O Maurício já passou aqui a informação que o Atlético é o quinto da Série B, então quem sabe já não é um duelo que vai se repetir em 2027, dando tudo certo aí com o Campeonato Brasileiro, aí com as vagas. E o Grêmio tem sim esse enfrentamento contra o Confiança. Eu não sei se o Confiança continua na Copa do Nordeste também, ou se foi eliminado. Não é um jogo fácil, mas acredito que o Grêmio passa sem
sem maiores traumas, diferente do Internacional, Avelino. No Internacional, que bom pro Internacional que o jogo é no Orlando Scarpelli, porque a torcida do Internacional vai ser maior, né? E daqui a pouco mudar os ares também é bom, né, Maurício? Sim. Então, né, tem essa questão. O Atlético abriu mão de jogar na sua casa com a sua torcida. Mas vai ser dureza. O Confiança em 2 jogos da Copa do Nordeste tem uma derrota de 4-1 para o Souza e uma vitória de 2-0 em cima do Fluminense do Piauí. Então, E o Confiança está na Série C ou na Série B? Série C. Série C, Confiança, né? Série C. Então, o Grêmio não deve ter maiores dificuldades, não. Tem a questão do calendário também, né? Que agora fica muito apertado com essa parada da Copa do Mundo. Como já dizia o treinador, é jogo, carta e domingo. Então, isso aí também pesa e é um deslocamento para o Nordeste. Não é assim tão simples, né? Essa logística. Então, tem essa dificuldade, diferente do Internacional, que vai a Santa Catarina, né? Que é aqui do lado, tem mais esse facilitador. Né? São as diferenças nos enfrentamentos. Mas que fase que está vivendo o Internacional, e mando aqui também um abraço para o meu amigo Giba, do Debate Uma para mim. O Internacional, na Série B do Sub-20, perdeu de 3-0 para o Curitiba. Então, realmente, para quem vê que a base pode ser a salvação do ano para o Internacional, já tem um indicativo aí de dificuldades na Série B do Sub-20. Vamos chegando ao final do nosso Virando o Jogo. Quero te tranquilizar, tá, Aveline? Que é mais fácil o Trump recusar o visto do Griezmann do que recusar o teu. Tá? É mais fácil o Vinícius ligar... Eu vou botar na revista a tua frase. Ó, cara, do Griezmann, vai lá, recusa o visto. Mas, pelo amor de Deus, não recusa o do Aveline. Eu não tenho medo do Trump, eu tenho medo do ICL. Não, tá. Não, o Aveline e seus medos. Mas a Copa do Mundo é tranquilo. E tu pode ir pro Canadá, pode ir pro México, né? É isso Aveline. aí. Eu agradeço o convite, Maurício. Alegria voltar a falar contigo. Não é demagogia, mas eu gosto bastante de ti. Te acho um cara assim, promissor nessa área de comunicação. Acho que tu apresenta muito bem o programa. Eu quero, inclusive, elogiar e falar isso para o Rogério Amaral. E tu é um cara legal, um cara simpático, bom apresentador, bom nível, boa cabeça, intelectual. Então, eu fico realizado, feliz, saber que sempre está surgindo novos talentos, como tu, no mercado. E ao Vinícius, eu quero deixar meu abraço aí, mesmo colorado, eu torço pro Grêmio, Vinícius. Torço pro Grêmio, tanto é que a última edição, uma edição especial, colorida, lindíssima a capa da revista, lindíssima. Gosto de frisar bem, lindíssima a capa do Grêmio. Eu vi. Os leitores que quiserem procurar nas bancas de revistas podem encontrar. Eu prometo que eu vou te presentear uma revista. Eu que sou colecionador, não pode faltar a revista do Campeonato Gaúcho do Grêmio. E ó, essa revista tem que vir autografado pela Aveline. Com dedicatória. Tem que vir com dedicatória do Aveline. Eu tenho que trazer também a revista do Grêmio, a revista Gol do Grêmio Campeão do Mundo, para pegar essa dedicatória da Aveline. Muito também. bom. Vinícius, sempre bom falar contigo, falar de Grêmio, Valeu, futebol. Maurício. Valeu. Agradeço a presença. Uma boa Páscoa para os dois. Muito né? obrigado. E semana Grenal vocês voltam, pode ter certeza. Uma feliz Páscoa, então, para todos e todas. Domingo é dia do Imortal. Um abraço a todos. Gente, ficamos com Virando o Jogo. Uma boa Páscoa para todo mundo. E agora eu vou comer meu peixinho, né? Também sou filho de Deus. Valeu! Virando o Jogo. Apoio Banrisul.